Está conectado conosco aqui, Mário, o Lauro Cardoso, que é o diretor de assuntos jurídicos da NPR. Eu vou dar boa noite aqui para o Lauro. Por favor, Freitas. Boa noite, Lauro, tudo bem? Bem-vindo ao Papo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Estou à disposição. Bom, eu estou aqui, o Mário Sabino, no estúdio em São Paulo, tá? Também te dando boa noite aqui. Eu vou aproveitar para te perguntar logo de cara o seguinte: você, diretor de assuntos legislativos da NPR, vocês estão em franca iniciativa aí, em contato com os deputados, né, para tentar minimizar o dano do texto ou até impedir a votação. O que você pode dizer aí dessas articulações das últimas horas, hoje? Você acha que vai votar hoje mesmo? Tem apoio para isso? Vocês conseguiram convencer os parlamentares de que esse texto da PEC 05 é um texto ruim, é um texto que acaba com a autonomia do Ministério Público, com a própria função, com a própria existência, né, em si do MP? Não tenho dúvida. A nossa posição é de rejeição da PEC. Nós elaboramos uma nota técnica até minuciosa, fizemos algumas propostas de alteração de redação com vistas à redução de danos, caso ainda haja, se insista em votar essa PEC na data de hoje. E o nosso presidente, o Biratã Caseta, está nesse momento na Câmara dos Deputados, juntamente com as outras associações, trabalhando justamente ou a rejeição da PEC ou a retirada de alguns temas, alguns pontos mais graves que foram inseridos na proposta. Põe os três na tela, por favor, Freitas. Qual o retorno que você está tendo dos parlamentares? Eu acredito que não há quórum para aprovação da PEC, segundo o parecer apresentado pelo deputado Paulo Magalhães. Então, me parece que estão se buscando associações para que sinalize com alguma concordância, ainda que mínima, para que se atinja esse quórum. Até o próprio o próprio PT, e a liderança do PT, que é o deputado Bongás e o próprio Paulo Teixeira, eles concordaram em retirar algumas coisas que alterariam substancialmente o desenho constitucional do Ministério Público, como o controle, a revisão de atos típicos do Ministério Público, né, que a gente chama de atos finalísticos. Então, alguns temas lá muito, assim, que atingem diretamente a própria função e o modelo constitucional do Ministério Público, o seu próprio autogoverno, sua autonomia, a independência funcional de seus membros, né? Então, os membros do Ministério Público ele têm garantias constitucionais, como vitaliciedade e independência funcional, para que ele possa agir longe, né, das pressões de ordem política e econômica. E essa PEC justamente vem mitigar essa independência da atuação do Ministério Público, porque ele aumenta o controle político quanto às indicações e há um controle direto, de escolha direta, e não uma simples aprovação de um nome indicado pelo Ministério Público pelo Congresso, mas uma escolha direta do Congresso do Corregedor Nacional. Isso é muito preocupante, porque vai levar para o Conselho Nacional do Ministério Público uma pauta política, quando, na verdade, se quer o Ministério Público afastado da atividade político-partidária. Então, me parece que são sinais trocados passados pelo Parlamento, né? Uma hora aprova a ineligibilidade do Ministério Público, reforçando o afastamento do Ministério Público da atividade político-partidária, ao tempo em que promove uma politização ao escolher diretamente um corregedor nacional, ainda que seja oriundo do Ministério Público. Mário. Isso é uma pouca vergonha, né? O senhor não pode dizer isso dessa maneira, mas isso é uma pouca vergonha feita por uns bandidos, certo? Que agora estão se vingando do fato de terem sido investigados e que não querem voltar a ser investigados. Agora, a impressão aqui que nós estávamos conversando é que eles colocaram esse bode suplementar na sala, né, desse relator aí, inclusive com a capacidade, né, desse Conselho Nacional do Ministério Público politizado, enterrar investigações, o que é simplesmente absurdo. Eles querem tirar esses bodes todos da sala para continuar com o bode original, né, que é isso, que de fato, se você aumenta, ainda que você não aprove esse controle político mais
mais desaforado, digamos assim, né? A verdade é que se você altera o Conselho Nacional do Ministério Público com gente de fora do Ministério Público, você está aumentando o controle externo sobre o Ministério Público, né? Então, assim, eu queria entender se vocês pretendem, independentemente do desenlace disso, vocês pretendem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão que for. O Supremo Tribunal Federal apreciou uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação de Magistrados Brasileiros contra a criação do CNJ. Naquele momento, o STF estabeleceu algumas balizas de constitucionalidade. Uma delas é que teria que ter maioria qualificada de membros do Poder Judiciário. Então, essa proposta já altera esse referencial estabelecido pelo Supremo. Uma segunda baliza é de que o CNJ não poderia realizar atividade típica do Poder Judiciário, ou seja, nenhum conselheiro tem a atividade jurisdicional. É a mesma coisa do Ministério Público. Nenhum conselheiro, oriundo da advocacia ou indicado pelo Poder Judiciário ou pelo Congresso Nacional, ou mesmo em caso do Ministério Público, eles não têm, vamos dizer assim, competência constitucional de exercício da função do Ministério Público. Ele é um órgão de fiscalização de controle administrativo e financeiro, ou seja, ele controla os recursos públicos geridos pelo Ministério Público e tem uma atuação disciplinar, inclusive de forma concorrente com as corregedorias dos ramos do Ministério Público. Então, a atividade dele é controle administrativo, financeiro e disciplinar. Só isso. Então, essas balizas constitucionais estabelecidas pelo Supremo ao CNJ, aplica-se também ao CNMP. Embora o CNMP não seja um poder, não estamos aqui falando de independência de poder, mas a configuração constitucional diz que o Ministério Público tem autonomia institucional. Essa autonomia institucional é para que ele não seja usado por governos de situação ou de oposição. O Ministério Público é um órgão de Estado, tem fiscalização da ordem jurídica, inclusive fiscalização do cumprimento da Constituição e das leis pelos poderes constituídos, e esse papel de representação da sociedade e esse poder de iniciativa, ou seja, de propor ações penais, de propor ações civis públicas em defesa do meio ambiente, patrimônio público, social e populações indígenas, direito do consumidor. Então, são trabalhos que são realizados pelo Ministério Público, tendo como balizas a Constituição e as leis, só isso. Não se quer trazer essa influência política ou passar uma mensagem de que aquele procurador da República ou um promotor de justiça que investigar alguém que tem um poder político ou que tem um poder econômico, ele pode ser retaliado. E essa combinação de fatores de aumento da composição externa do CNMP, indicado pelo Parlamento, um corregedor indicado diretamente pelo Congresso. E ainda nessa PEC tem uma proposta de alteração dos conselhos superiores dos Ministérios Públicos, que hoje os conselheiros, o Conselho Superior, só para vocês entenderem um pouco, o Conselho Superior são aqueles que aplicam penalidades dentro do Ministério Público. Então, no Ministério Público Federal, o Conselho Superior do Ministério Público Federal é responsável pela aplicação de penalidades, penalidades de natureza disciplinar, aos membros do Ministério Público, inclusive de decretação de perda de cargo. Depois entra com a ação judicial de perda do cargo, em razão da vitaliciedade. E o Conselho Superior também é responsável pela promoção da carreira, por merecimento, por antiguidade, decide a organização da instituição, e o Conselho Superior também é responsável, inclusive, por decidir quanto à investigação criminal de crimes comuns praticados pelo Procurador-Geral. Então, essa PEC traz me permitiu usar emprestado o bode, um dos bodes, ou jabutis, no sentido de também controlar o governo, ou seja, a administração dentro de cada ramo do Ministério Público. Então, você põe a cúpula, controlada com poder político, e os procuradores gerais indicando bionicamente 2/3 dos seus integrantes no Conselho Superior. Essa fórmula hierarquiza o Ministério Público. Não, é absurdo, obviamente inconstitucional. A questão só é que a jurisprudência de ocasião impera hoje no Supremo Tribunal Federal, como o senhor sabe. E a demonização do Ministério Público partiu de alguns ministros do STF. Então,
é uma situação muito assustadora, né? Eu diria, porque é o coroamento, essa PEC é o coroamento dessa demonização, que começa por obra de alguns ministros do STF, continua com o roubo das mensagens do Deltan Dallagnol, certo? Que permitiu, inclusive, a anulação de condenações, né? E tudo colocado na conta do Ministério Público, quer dizer, como se o Ministério Público tivesse agido politicamente, exclusivamente, inclusive, na Lava Jato. Não é à toa que a assinar essa PEC, né, o propositor dessa PEC, é um deputado federal do PT. Tudo é importante entender, os nossos ouvintes, espectadores, que isso é uma grande concertação, não é teoria conspiratória, não, é uma grande concertação, né, para tolher o papel do Ministério Público Federal e demais ministérios públicos, né? Então, quando eu pergunto se a NPR vai recorrer ao STF, eu me pergunto também se o fato de toda essa demonização ter nascido no STF, né, não implicará justamente numa jurisprudência de ocasião. Ou seja, nós aplicamos um tipo de solução para o CNJ, ou seja, o CNJ não pode não tem um papel jurisdicional, né, não pode substituir a justiça, e, no entanto, no caso do Ministério Público, a gente pode criar um conselho que pode substituir o Ministério Público. Então, assim, o senhor não tem receio dessa jurisprudência de ocasião? A nossa preocupação é que realmente não evolua a PEC, né? Assim, não é uma questão de receio, né? Como nós não somos exatamente integrantes do Poder Judiciário, sempre há um risco de uma nova interpretação. Então, mas eu acredito que está consolidado desde a Emenda Constitucional 45, 2004, nós temos quase 20 anos aí de consolidação, de simetria, ao menos, das carreiras e das garantias para o exercício de suas funções. Então, seria uma surpresa o Supremo, o risco existe, mas seria uma surpresa o Supremo não considerar essa simetria constitucional. E isso tem sido reafirmado em vários julgados, inclusive. Como agora existe até... Supremo... Desculpe, aqui como existe até tipificação de crime por analogia no Brasil, né, o que é uma... Eu não sou, obviamente, não sou advogado, mas isso é uma coisa completamente abstrusa, né, no país. Eu acho essa simetria deveria valer, né? Se existe crime por analogia, a simetria também deveria valer. Mas você vai olhar lá, vai chegar um momento que, se isso for parar no STF, você vai ter lá ministros dizendo: não pode ter simetria, não existe assimetria, não existe analogia. No entanto, legislaram, né, de maneira tal a tipificar um crime por analogia. Estou aqui só fazendo um raciocínio de como não tem lógica no STF, você entende? A insegurança jurídica é essa. Quer dizer, você tira dos procuradores a missão constitucional que eles têm. Você pratica jurisprudência de ocasião, né? Isso tudo cria um ambiente completamente movediço, né, para os cidadãos, para os investidores, para as instituições. Eu espero mesmo que essa PEC não prospere. Eu não sou muito... Eu espero estar errado, né? Mas eu acho que agora eles estão preocupados em tirar alguns bodes da sala mesmo, voltando à metáfora batida, para manter o grande bode, que é, de fato, aumentar a composição política do Conselho Nacional de Ministério Público. É uma vergonha. Deixa eu aproveitar, ô Lauro, deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar uma coisa. A gente viu a reação das associações, inclusive da própria NPR, quase uma reação tardia, porque esse texto estava lá na comissão especial, não foi apreciado, não houve nenhum tipo de demanda. Quando isso é pautado para o plenário pelo próprio Lira, numa sexta-feira, ninguém fala nada, nós começamos a denunciar isso, e a NPR e outras entidades acabam demorando para reagir. A gente viu também, no caso aí, de toda essa ofensiva que o Mário citou,
todo esse cerco, a Lava Jato, aos procuradores, o silêncio, né, imposto aos procuradores, que não podem mais falar nada, se manifestar, senão já também também é representado lá no próprio CNMP, do jeito que está, né? Nós temos aí casos até meio absurdos em julgamento lá no CNMP. Você não acha que vocês demoraram muito para reagir, vocês ficaram de espectadores vendo esse exército político, toda essa turma se vingando, avançando no campo de vocês? Vocês não acham que demoraram muito para reagir institucionalmente? Não deveriam ter reagido lá atrás, quando começaram essas ofensivas contra os seus colegas da Lava Jato? A associação ela tem acompanhado todo esse processo, especificamente contra a Lava Jato, né? A associação deu apoio a todos os colegas, inclusive de Curitiba e agora no Rio de Janeiro, desde o nascedouro dessas questões, junto ao Conselho Nacional e na própria Corregedoria. Especificamente quanto à PEC, o relatório apresentado pelo deputado Paulo Magalhães altera completamente o relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, do Paulo Teixeira. Havia uma expectativa de que esse tema ainda ia ser aprovado na comissão especial, e as discussões tinham avançado, houve audiências públicas a respeito disso, e nós estávamos avançando na negociação. Então a NPR sempre se colocou e sempre esteve aberta ao debate e às discussões de aperfeiçoamento de toda a legislação, inclusive essa específica. E nós fomos surpreendidos com a decisão do presidente da Câmara de levar isso a plenário e logo em seguida apresentar o relatório. Ainda na semana passada, a primeira reação foi comparecer ao Congresso Nacional e buscar esclarecimento junto às lideranças. Então, o presidente da associação e a diretoria esteve no Congresso na semana passada e passamos o fim de semana elaborando uma nova nota técnica em razão do novo texto. E já na segunda-feira divulgamos e organizamos nos estados, com os delegados da associação, nós temos um representante em cada estado, junto com ministérios públicos estaduais, as mobilizações e, vamos dizer assim, um contato mais próximo com a imprensa, porque o texto apresentado ao plenário, ele realmente extrapolou todas as, vamos dizer assim, expectativas de possíveis mudanças que iriam ocorrer. Então, foi realmente uma surpresa, uma dupla surpresa de tirar da comissão especial e trazer um texto completamente diferente, inclusive na sua admissibilidade. Então, só completando, esse texto deveria ser rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça por inconstitucionalidade, mas ele não passou lá ainda. Olha, em razão do processo legislativo. Eu entendo todo o processo de vocês, não estou aqui para culpabilizar ninguém, não se trata disso, mas há uma certa ingenuidade imaginar que isso não é uma bola de dois tempos previamente combinada com o autor da PEC, que agora tenta tirar, né, o seu da reta, dizendo que o seu projeto foi desfigurado. Conhecendo bem o Congresso que temos, né, isso é jogada combinada, viu? É jogada combinada. Começa de um jeito, se a coisa começa a colar, eles avançam um pouco mais, pioram, né? Esse método também de votar, de colocar coisa em plenário, né? Atropelando comissão especial, já virou método mesmo, né? Que foi inaugurado, inclusive, pelo senhor Rodrigo Maia, com essas votações noturnas. Então, isso tudo, eu não eximiria ninguém nessa história. Nem o autor original da PEC, né? Com o qual vocês estavam conversando, de uma maneira civilizada, né? E muito menos esse senhor agora que embarrigou, como se diz em Brasília, essa enormidade, né? Que está ali, que o outro lá quer apreciar em plenário. Então, assim, isso tudo é jogada combinada, não tem bonzinho. O que existe é o famoso bad cop e o good cop, mas os dois agem juntos. O mau policial e o bom policial, no caso, o bom deputado e o mau deputado. Né? É tudo papel teatral. Então, todos juntos nessa tentativa de controlar o Ministério Público, de evitar que novas investigações de grandes esquemas de corrupção ocorram, né? Num ato preventivo,
da parte dessa gente e também vingativo. Então, eu não eximiria ninguém dessa história, porque o país tem muito mais no que pensar, os deputados têm muito mais no que pensar, né, nessa realidade que nós vivemos, do que em alterar o Conselho Nacional do Ministério Público. Francamente, isso não é preocupação que se tenha, né? Gente honesta não tem essa preocupação, não. Ele está ouvindo? Tá. Eu tô Não, vendo. isso aqui foi só uma consideração minha, hein? Não, não se Certo. sinta Não, na eu também. obrigação não se sinta na obrigação de comentar. Inclusive, eu estava esperando que o Cláudio entrasse para te livrar desse Não, pepino. não tenha dúvida. Eu acho que esse método, vamos dizer assim, acelerado de tramitação legislativa na Câmara tem se repetido, inclusive ocorreu com o Código Eleitoral, né? Um código com mais de 900 artigos, sendo aprovado também em processo acelerado, direto no plenário. Então, na verdade, essa é uma realidade do parlamento, ele tem suas razões, e nós estamos aqui sempre apostos para debater e apresentar nossa posição, né? Eu acho completamente inoportuna essa alteração do CNMP nesse momento. E não estão muito claras, eu acho, pelo menos não estão explícitas exatamente quais são as razões da apresentação dessa PEC. Imagino que seja decorrente da ausência de punições a colegas da Lava Jato. Isso em algumas entrevistas, acho que em algumas entrevistas isso deixou transparecer. Só que eu tenho dúvida se essa nova composição, ainda assim, aumentando esse controle político e trazendo uma pauta política, interferindo em atividades finalísticas do Ministério Público, esse quadro alteraria, porque nós temos acompanhado, há também um devido processo legal também nas questões de natureza sancionatórias disciplinares, né? Então, muitas provas ilícitas, isso é princípio do direito, não podem ser utilizadas provas ilícitas pela acusação. E isso muitas vezes tem sido esquecido por vários atores aí nessa discussão. Então, não se pode também condenar pessoas na esfera administrativa ou na improbidade administrativa ou criminalmente a partir de provas consideradas obtidas ilicitamente por meios criminosos. Então, não quero, acho que nem é objeto da discussão agora, mas ainda que tivesse uma composição diferente da que tem hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho dúvida se o resultado seria também diferente. Eu acho que seria o mesmo, porque se fala muito que ninguém foi punido, perseguições, agora ninguém comprovou que provas foram falsificadas ou que provas de condenação foram alteradas. Isso não está provado, ao contrário. Em várias instâncias, primeira, segunda, terceira instância, foram ratificadas as provas e as condenações que foram realizadas. Então, se houvesse, não há prova de que um procurador da República tenha falsificado ou alterado provas de condenação. Não, que e aquelas conversas, essas questões que ocorrem, foram obtidas num ambiente não formal, né? Não oficial, meio criminoso. E essas conversas existem, inclusive, da advocacia. A advocacia costuma, está no Estatuto da OAB, marcar audiências com advogado, da qual o Ministério Público não comparece a essas audiências. Olha aqui, né? se isso então, fosse o sistema funciona O sistema funciona assim, todo mundo sabe, todo mundo sabe, né? Procurador conversa com o juiz, advogado conversa com o juiz, né? E até ministro do Supremo conversa com o investigado que ele tá analisando o caso. Olha só, né? Inclusive gravado, né? Inclusive gravado. Isso aí é um escândalo. É um escândalo que está acontecendo. Agora, me preocupa muito, realmente, essa alteração do modelo, né, constitucional do Ministério Público, ou seja, a sociedade quer um Ministério Público dominado pela política, ou pelos governos, pela cúpula, ou pelos procuradores gerais escolhidos pelo presidente e governadores, é isso que
Esse é o modelo do Ministério Público que foi proposto pelo Constituinte de 88? Eu tenho certeza que não. Não é um modelo de Ministério Público que a sociedade espera. Você quer um Ministério Público que tenha atuação livre, independente, e seus membros com garantias, e, obviamente, aqueles que deixarem de observar seus deveres, que sofram suas consequências, né? E se fala muito que o CNMP não aplica punições. Nós tivemos um levantamento, inclusive, recente, essa semana. Nós temos mais de 350 e poucas penalidades administrativas e muitas perdas de cargos de membros do Ministério Público pelo Conselho Nacional. Isso sem contar as penalidades administrativas aplicadas pelas corregedorias de cada Ministério Público. Nós temos ainda 27 corregedorias de uma em cada estado. O Ministério Público Federal do Trabalho Militar ainda tem as suas corregedorias. Então, não se pode imaginar que o Ministério Público não tem intenção de correção, inclusive, dos seus próprios atos. Tem sim, é um princípio da instituição. Aliás, as investigações e punições do CNMP, né, elas são muito mais frequentes do que no caso do CNJ, por exemplo. E ninguém está falando do CNJ. A gente já está com o horário adiantado aqui, Lauro, mas obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. Vamos aguardar aí o retorno, né, da conversa do Arthur Lira com o Biratã Caseta, que é o presidente da NPR. Vamos ver o que sai dessa reunião. Acho que agora, com o programa encerrando, o Lira já vai liberar o Caseta para conversar conosco. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Papo Antagonista. Eu que agradeço. A satisfação é minha.